E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o impacto que teve um aplicativo específico dentro da minha área de atuação da arquitetura paisagística, como isso tem me trazido mais rendimento, como isso tem me trazido mais tempo para mim, como isso tem me trazido um retorno que eu não esperava, me abriu inclusive uma nova área de atuação que eu não trabalhava antes. Então, antes da gente entrar no vídeo aqui propriamente dito, que eu tenho certeza que ao final vai te ajudar muito, seja para que você enxergue para você uma área diferente para você trabalhar, ou seja para você decidir se vai ou não comprar, se quer ou não comprar esse aplicativo, que eu digo desde já tem me servido muito, tem me ajudado muito e tem me trazido também um ótimo retorno. Então, já sabe como funciona, deixa o like, você sabe como é que funciona a internet, você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica em festa. Você deixa o like, se inscreve. Se você ainda não fez isso, aproveita agora, já se inscreva, deixa seu like. Não se esqueça depois de ver os links que eu vou deixar na descrição do vídeo, que tem um curso exclusivo e específico sobre esse aplicativo aqui que eu uso muito, que é o Procreate, que eu quero falar com vocês a respeito do impacto disso, né, como isso tem impactado aí a forma como eu trabalho, o dia a dia também, dia a dia no escritório e tudo mais, coisa de uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu ainda não tinha tomado a decisão de comprar, né, o iPad, e aí é importante eu esclarecer o porquê, né, dentro da arquitetura paisagística, a gente sempre procura colocar alguma ilustração feita à mão para o cliente, isso é normal, né? Isso é base. Se olhar todos os arquitetos paisagistas do mercado, pode ver que eles fazem isso em algum momento do projeto, enfim, porque impacta muito o cliente, eles gostam muito. Claro que 3D é uma outra coisa e por aí vai, mas em determinado momento é sempre importante, sempre interessante a gente colocar isso, que agrega muito, né? E dito isso, eu sempre fazia à mão e percebia que eu estava gastando muito com material, era uma coisa que não era muito prática também, no sentido de que eu não tinha como ficar carregando aquilo tudo de cima para baixo, de baixo para cima e compra marcador. Tudo bem que a maioria dos marcadores eu recebia das marcas, né? O marcador, muito material eu recebia das marcas. Mas não é só marcador, né? Tem papel, tem sketchbook, tem lápis, tem caneta, tem um monte de coisa. Material profissional de desenho é coisa cara, né? Não que o iPad seja barato, mas é uma compra única e que vai se pagando com o tempo, né? Sobretudo no caso aqui, com o trabalho que eu acabei desenvolvendo, que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, que foi o trabalho de arquitetura, de ilustração de arquitetura para construtora, para empreendedora, para escritório que faz urbanismo, enfim. Isso me trouxe aí, tem me trazido um retorno muito interessante, muito bom, porque tem um mercado grande para isso, gente. Tem um mercado grande, nem todo mundo e eu entendo esse apelo que o 3D tem hoje, mas quando você fala em alto padrão, em coisas assim, o pessoal quer exclusividade, né? O 3D ele não consegue te dar tanta exclusividade quanto o trabalho que um arquiteto fez à mão para você. Outros pesos e outras medidas. Não sei se você concorda com isso ou não. Você deixa no comentário aqui, caso você concorde ou não concorde, deixe sua opinião, eu vou ler sempre, por favor, respeitosamente, ok? Não sou o dono da verdade, tô só colocando o que eu vejo aqui no mercado, sou um cara do mercado, não sou um cara que enfim, eu sei o que eu vejo, tá? Então, seguindo aqui, como eu falei para vocês, o Procreate, ele normalmente ele é feito, é uma compra única, ou seja, você compra uma vez só, depois você já tem o aplicativo. Ele deve estar em torno de uns R$ 70 mais ou menos, não tenho certeza também. Quem souber atualiza o preço aqui pra gente, tá? Não sei nem quando que você vai ver esse vídeo, pode ser que ele esteja muito mais caro ou muito mais barato, vai saber. Enfim, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho da tela inicial dele, da interface da tela inicial. É bem simples. Ele é um aplicativo mais voltado para artes, né? Ele vem aqui carregado já com alguns exemplos que artistas fizeram, né? Opa, sumi aqui do frame. Ele já vem carregado aqui com alguns exemplos que os artistas fizeram, que são muito impressionantes, inclusive, que mostra o poder desse aplicativo, né? O que é possível fazer com ele, né?
ilustrações lindíssimas, lindíssimas. E sim, é tudo feito nele, você consegue ver as camadas do desenho, você desenhar em cima, se você quiser desenhar em cima de um desenho desse, você fica à vontade. Eu não me arrisco porque é muito bonito para mexer nisso, tá? Eh, e aí eu separo aqui, dentro do ambiente do Procreate, eu separo aqui eu tenho aqui uma pasta de sketchbook, que é essa aqui, onde eu faço mais rabisco, mais coisa assim descompromissada, coisas minhas. Por exemplo, aqui eu fiz o Dead Killer, né? Para quem conhece, Frank Frazetta é um dos meus artistas favoritos. Eu fiz isso aqui no tempo livre, uma ilustração para mim mesmo, nada absolutamente descompromissada. Ou também fiz aqui, quando eu comecei a fazer um curso na Doméstica, eu fiz aqui uma ilustração para teste, né? Para testar aqui, para testar como é que funciona a coisa, enfim, as ferramentas e tudo mais. Então eu tenho essa pasta aqui onde eu coloco esses trabalhos, vamos dizer, esses rabiscos aqui, né, que eu comecei, não terminei ainda, mas comecei a fazer a base do magneto aqui, né, que tá esquisitinho, mas enfim, vamos melhorando dia a dia, certo? E tenho também, claro, aí como eu falei para vocês, uma pasta já com os trabalhos que eu fiz para ilustração mesmo, propriamente dito, para construtora, para arquiteto, para incorporadora, né, que faz condomínio, esse tipo de coisa, né, pessoal de urbanismo também pede bastante. Então tem aqui, por exemplo, um exemplo aqui que eu fiz, que vocês podem ver, tá? E isso abre uma possibilidade muito boa, galera, muito boa mesmo, tá? Porque isso aqui é fácil, relativamente fácil de fazer, depois que você domina as ferramentas, né? Como trabalhar, né? Como fazer, enfim. É claro que você precisa ter uma certa curva de aprendizado, você não vai chegar no primeiro dia e já fazer isso aqui, tá? Mas não é nada impossível, tá? O Procreate ele trabalha num sistema de layers ou camadas. Então aqui são todas as layers que eu usei nesse desenho, todas as camadas que eu coloquei no desenho, né, para ir trabalhando cada uma e evoluindo o desenho até chegar nessa versão final aqui que vocês estão vendo, né? Tem uma outra aqui que é bem interessante, que eu fiz aqui já para o pessoal de urbanismo, né? Acredito que dê para ver bem aqui, né? Acho que agora vocês estão vendo bem, tá? Mas eu vou botar umas imagens melhores aqui, tá? Fica bem interessante também. E mais uma vez, abre um mercado novo, né? Abre um mercado que eu particularmente nunca tinha explorado, comecei a explorar graças a isso aqui e tem dado muito certo. E continuo, claro, para os meus próprios clientes, por exemplo, isso daqui, cliente de projeto de paisagismo. Então eu faço a fachada do cara aqui, né? E isso me permite ser mais competitivo. Como assim isso me permite ser mais competitivo? Me permite ser mais competitivo no seguinte sentido: eu não preciso oferecer para um cliente um pacote completo com 3D, por exemplo. A gente sabe que 3D dá muito trabalho. 3D é um negócio que às vezes você tem que terceirizar, inclusive, né? Então eu posso simplesmente oferecer para ele uma perspectiva, um desenho, uma coisa, uma ilustração, e ele fica feliz, satisfeito, fica muito representativo com aquilo que a gente vai pensar e fazer na casa dele. Então, é uma opção. Isso torna, se você consegue se tornar o seu preço mais competitivo em relação às outras pessoas, porque, claro, é importante que você tenha também um portfólio para mostrar, né? Porque às vezes o cliente não entende, você fala, vou fazer uma perspectiva artística para você, ele não entende muito bem do que está falando, mas quando ele recebe, muitas vezes clientes colocam, fazem quadro com isso, enfim, eles gostam bastante, né? Eu tenho bastante experiência na parte, quando eu fazia antes, né, e depois também do iPad, os que eu fazia antes, sobretudo no papel e tal, o pessoal sempre fazia aí, enquadrava, enfim, deixava na sala, fica um negócio legal, fica legal pro cliente, assim, eles gostam bastante. Eu recomendo que você aprenda, acho que vale muito a pena. Nós vamos aí, com o tempo, fazer mais vídeos sobre Procreate, aí sim, vamos dizer, com tutoriais e coisas nesse sentido. Descobrir um pouco mais, evoluir mais rápido, né? Sobre como você pode trabalhar e como você pode ter aí, conseguir um rendimento bacana, né? Com o
Procreate. O Procreate, ele, se eu não me engano, ele já pode ser utilizado desde as versões 2018 dos iPads, ou seja, você não precisa ter um iPad novo, Pro, whatever, né? Você pode ter uma versão já um pouco mais antiga que ele vai funcionar bem. O que muda bastante ali só é a quantidade de camadas que você pode aplicar. Então, se você tiver um iPad um pouco mais potente, vamos dizer, mais possante, você vai conseguir fazer mais camadas, mais layers ali, como eu mostrei para vocês. E isso pode ter uma diferença realmente na hora de você produzir, né? Dependendo do que você for fazer. Mas mais uma vez, não se prenda no sentido de que, mas eu não desenho tão bem, isso aqui é só para ilustração. Não, não é. Isso aqui é para rabisco, para ilustração, para sketch, aquele sketch inicial. Às vezes você quer explicar alguma coisa, você bota a imagem aqui, tira uma foto, desenha em cima. É muito prático, tem muita praticidade nisso aqui, né? Você quer transmitir uma ideia para sua equipe, você quer explicar para o seu cliente alguma coisa, na própria obra, você leva isso aqui, tira uma foto, muitas vezes já fiz isso, tira uma foto ali, rabisca em cima, vou fazer isso aqui, estou pensando nesse volume, vou fazer aqui, colar. Claro, você tem que ter um pouco de destreza no desenho, isso é óbvio, mas se espera que quem trabalha com isso tenha o mínimo, né? Aquela história de, mas arquiteto precisa saber desenhar à mão? Precisa, claro que precisa. É óbvio que precisa, né? Não precisa, não confunda uma coisa. Não precisa ser ilustrador de arquitetura. Isso é uma outra coisa, tá? Mas saber desenhar à mão, minimamente, você tem que saber, né? Vamos combinar, ok? Então, eu digo para vocês, recomendo bastante se você conhece alguma outra opção, algum outro tipo de aplicativo. Eu sei que a gente tem o Concept. Para quem usa, por exemplo, Android, a gente tem o Sketchbook, que chama, né? Chama Sketchbook, se eu não me engano, que é muito bom também. Eu já tive, muitos anos atrás, um tablet Android, eu usava ele, era razoável, era bom, era bacana. Não sei, eu não consigo comparar porque faz muito tempo. Eu acredito que daquela época para hoje, inclusive, a tecnologia do Android para tablets tem evoluído muito. Então, eu não seria justo se eu falasse para vocês que é mais ou menos. Na época me servia bem. Não sei se é comparável a se fazer isso no Procreate no iPad, mas acho que é bem decente, na verdade. Com certeza deve ter evoluído muito, deve estar muito melhor do que eu me lembro, inclusive. Então acho que vale a pena o teste, ok? Então é isso, tá, galera? O que eu tinha que falar para vocês sobre o Procreate era isso, né? Mais como realmente ele impactou a minha carreira, tem impactado a minha carreira de forma muito positiva. Tenho certeza que pode impactar a sua também. Não se esqueça, por favor, de ver os links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Tem curso de Procreate, inclusive, para que você acelere essa curva de aprendizado do aplicativo. Eu ensino de forma muito prática como você já trabalhar com ele no primeiro dia. Dia um você já vai estar trabalhando com ele, com certeza, através do treinamento que eu tenho aqui. Não se esqueça de dar uma olhada, não se esqueça de se inscrever também. E de compartilhar o vídeo, deixar o like, enfim, e colocar sua opinião, o que que você achou, o que que você acha do Procreate, já usou, não usou, nunca usei, não tenho curiosidade, gostaria, mas não sei, tenho insegurança. Me conte seus medos, suas inseguranças, e quem sabe eu possa te ajudar de alguma forma. Eu procuro ler todos os comentários e responder todos os comentários, nem sempre é possível, mas procuro sempre atender a todos vocês. Meu adorado público, fiquem bem, leiam muito, sempre, e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!